Bom, eu quero dar as boas-vindas a você para iniciarmos essa série chamada Sede Meus Imitadores, como eu sou de Cristo. Essa palavra foi declarada pelo apóstolo Paulo e tem um grande peso de responsabilidade, porque ele estava dizendo às pessoas que o ouviam, que o conheciam, que pudessem imitar a sua carreira, a sua maneira de viver, visto que a sua boca e as suas atitudes expressavam aquilo que estava verdadeiramente no seu coração. Nós cremos também que podemos achar outros homens na Escritura cujo modelo de vida pode e deve ser imitado, aonde podemos ver e conhecer então as suas fraquezas, o processo de transformação e também a perseverança e os feitos na sua fé para com o Senhor Jesus. Hoje nós vamos iniciar falando de um personagem bíblico. Vamos estar ao longo desses dias falando cada dia de um personagem bíblico, tanto homens como também vamos falar de mulheres. Falando disso então, hoje nós vamos iniciar falando do apóstolo Pedro. Bom, o apóstolo Pedro, com toda certeza, era um homem que foi chamado para ser apóstolo. A palavra de Deus nos dá entendimento que Pedro era natural de uma aldeia chamada Betsaida. Essa aldeia, ela estava próxima de uma cidade chamada Cafarnaum e estava localizada numa região que nós podemos entender assim chamada Galileia. Então, assim como tem a região sul, a região nordeste, sudeste, então a Galileia seria uma região dentro do território de Israel. Ele era, na verdade, conhecido como Galileu. Nós entendemos e conhecemos que Pedro tinha uma casa na cidade de Cafarnaum. Bom, Pedro, sendo conhecido como Galileu, ele era um homem rude, um homem simples. Pedro era um homem simples, um homem de pouco conhecimento, mas com certeza um homem trabalhador, só para ser pescador e entrar no mar e ter que ir depois, quem sabe, um outro dia pescar depois de não ter pescado nada, dá para ver que Pedro era, nesse ponto, perseverante. Ele era um pescador. A palavra de Deus diz e fala alguma coisa da família de Pedro, fala do seu pai, né? E fala do seu pai, que conforme a tradução fala, apresenta o nome de João ou Jonas, mas fala especialmente do seu irmão, chamado André. E foi justamente o irmão de Pedro, chamado André, que era um discípulo de João Batista, que passa a seguir Jesus, que leva o homem chamado Simão a ter um encontro com Jesus Cristo. Meus queridos, nós conseguimos ver também pela Escritura que Pedro era casado. Nós não encontramos na Escritura uma declaração qual era o nome da mulher de Pedro, quanto tempo ele era casado, mas nós ouvimos com muita clareza a palavra do Senhor falar que Jesus entrou na casa de Simão Pedro e encontrou ali a sua sogra com febre e cura ela. Bom, falando então da vida do apóstolo, nas coisas que aconteceram, que podemos tirar referência, nós vamos usar como referência essa passagem onde Jesus vem caminhando sobre as águas e diz então para com todos os discípulos, né, ali manifestando uma grandeza e um poder de caminhar sobre as águas, aonde o apóstolo Pedro, ele diz ao Senhor: Senhor, se és tu, diz que eu possa ir ter contigo. A resposta do Senhor disse então que ele deveria vir, né? Vem. E nós vemos então o apóstolo Pedro como alguém aqui marcado, não somente nesse momento, na sua maior fraqueza. Ele é o apóstolo impulsivo. Há muitas coisas, e nós não temos nem como falar todas as coisas que aconteceu com Pedro, senão esse vídeo ficaria muito longo. Então Pedro é marcado pela sua impulsividade. Ele respondia sem pensar. Ele era precipitado no falar, no fazer as suas conclusões. Então nós podemos ver que essa é a característica marcante do apóstolo Pedro. Podemos ver que nessa passagem, de uma forma específica,
Ele demonstra uma grande fé que não se sustém. No momento que ele olha, então, ele vê as ondas, ele vê a força do vento, ele começa a sentir medo, insegurança, e então ele duvida e é repreendido por Cristo. Bom, muitas vezes, então, nós vamos encontrar uma inconsistência naquilo que Pedro falava, na sua declaração, e nas atitudes posteriores que ele tinha, e podemos usar isso com muita característica, uma característica marcante, quando no momento específico ele diz que pelo Senhor Jesus ele até morreria pelo Senhor. Pouco tempo depois, ele nega Cristo 3 vezes. Meus queridos, essa inconsistência é fruto da impulsividade, é fruto então de ser precipitado naquilo que ele falava. Bom, a primeira vez então que Jesus viu Pedro, ele tem nesse encontro com Pedro, que esse encontro é trazido então à luz por causa que André leva Pedro a Jesus. Quando Jesus olha para Pedro e diz assim: Simão, filho de Jonas, tu serás chamado, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. Meus queridos, Simeão é uma palavra hebraica no dialeto aramaico. O que é um dialeto? Bom, o nordestino fala de um jeito peculiar, o gaúcho também fala de um jeito peculiar. Nós podemos dizer que o nordestino fala o português num dialeto, assim como o gaúcho fala o português num outro dialeto. Então, o aramaico era a forma predominante de falar. Então, Simeão é uma pronúncia do nome em aramaico. Simão é a pronúncia do nome em grego. Só que Jesus disse assim: olha, tu és Simão e tu serás chamado Cefas, que em aramaico significa Kefas, que significa pedra ou rocha. Então, o Senhor, quando encontra Pedro, está apontando para uma mudança na sua vida. Uma mudança de nome que também seria uma mudança de postura. Bom, mais tarde nós vemos o Senhor Jesus fazendo uma declaração a respeito do apóstolo Pedro e de si mesmo, aonde ele diz assim: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas a maneira que se está no grego é assim: tu és Petrus, um fragmento de pedra, e sobre esta pedra, que é Petra, né, eu edificarei a minha igreja. Então Jesus estava dizendo assim: tu és Petrus, um pedaço pequeno de uma pedra, mas sobre essa Petra, que é uma pedra grande, eu edificarei a minha igreja. Bom, meus queridos, alguns interpretam isso como se Cristo fundamentaria a sua igreja em Pedro. Não. Pedro é apenas um fragmento de uma rocha grande. Isso disse o Senhor, que edificaria a sua igreja sobre si mesmo, com toda certeza, falando pelo menos em 2 aspectos nesse sentido. Confirmando de forma a palavra profética que ele tinha dito sobre Pedro lá atrás, dizendo então que essa impulsividade, essa personalidade volátil seria transformada e Pedro alcançaria uma firmeza como um fragmento de rocha, porque isso também, ainda que seja um fragmento de rocha, tem a sua firmeza, tem a sua consistência. E isso devido ao relacionamento que Pedro teria com Jesus Cristo e a sua transformação na medida que ele fosse permitindo que o Espírito Santo o moldasse e o transformasse para ser um novo homem. E foi então numa praia, numa pescaria infrutífera, aonde Pedro, expressando a sua liderança para os demais, disse: eu vou pescar, e todo mundo foi junto com ele,
aonde o Senhor se revela na praia a todos eles, mas especialmente ao homem chamado Pedro, né? Aonde o Senhor, sentando então na refeição daqueles peixes, o Senhor pergunta 3 vezes ao homem que tinha dito que morreria por ele: Pedro, tu me amas? E essa palavra tu me amas, em grego, fala de um amor sacrificial, que a Bíblia não expressa na escrita amor ágape, mas o Senhor estava falando então que Pedro, tu me ama com amor ágape, com amor sacrificial que pode até dar a tua vida por mim? Às vezes que o Senhor pergunta, o apóstolo Pedro sempre responde dizendo assim: eu te amo, Senhor, mas com amor de amigo. O homem que tinha dito que morreria por Cristo não tem mais a ousadia, a prepotência de poder dizer: eu confio em mim, eu sou, ainda que os outros todos te neguem, eu nunca vou te negar. Não, esse Pedro tinha sido nocauteado, liquidado, ele está quebrado, ele está quebrantado, mas ele está precisando ser comissionado. E o Senhor, na medida que pergunta, diz: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. O Senhor está vocacionando Pedro nesse momento tão específico e importante da vida cristã, não só de Pedro, mas da igreja de uma forma geral. Bom, falando aqui de Pedro, ainda que Pedro fosse impulsivo, ele era sincero. Quando o Senhor Jesus encontrou ele e fez aquela primeira pesca maravilhosa, a palavra de Deus diz que Pedro veio e se prostra diante do Senhor e disse o seguinte: afasta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Pedro sabia que era pecador e ele confessou o seu pecado. Bom, ainda nessa passagem que vimos que Pedro caminhou sobre as águas e afundou, quando ele afundou, fruto da dúvida, ele clamou a Cristo por ajuda. Bom, meus queridos, ainda que Pedro tenha negado a Cristo 3 vezes, ele chora amargamente arrependido pelo aquilo que fez. Nós podemos também ver que Pedro, juntamente com Tiago e João, tinham um relacionamento mais próximo e íntimo com o Senhor Jesus. Isso é expresso num dos momentos que podemos citar aqui, nesse contexto de terem subido a um monte onde o próprio Cristo se transfigura. E eles têm então, e veem coisas que os outros não veem. Bom, o apóstolo Pedro, entre os 12, foi o primeiro a confessar a Jesus como Cristo. Ele foi o primeiro de todos. E o próprio Senhor disse: esta revelação, isso não vem de ti, isso foi o meu Pai que está no céu que te revelou. Que coisa gloriosa, de alguma forma ele conseguiu entender a revelação do Pai. Bom, depois então que Jesus subiu aos céus e vem o dia de Pentecostes, Pedro faz a primeira pregação onde praticamente 3.000 almas se converteram. A verdade é que Pedro também foi aquele homem que entrou na casa de um homem chamado Cornélio, que era um centurião. Ele não era judeu, ele era romano, então era gentil, né? E ele então é aquele que abre a pregação do evangelho àqueles que não eram judeus. Então Jesus Cristo deu a Pedro a graça de pregar o primeiro sermão, como também deu a Pedro a graça de poder levar a palavra da fé àqueles que não eram judeus. Através da vida do apóstolo Pedro, transformado, feito Petros, um fragmento de rocha, pelo seu relacionamento com Cristo. Nós vemos que o Espírito Santo fez através da vida dele milagres extraordinários, que até a sua própria sombra curava os enfermos. Meus queridos, diz a tradição que no final da vida de Pedro, possivelmente aconteceu no ano de 58 depois de Cristo, ou seja, mais ou menos 25 anos depois que Cristo foi crucificado, que a palavra de Deus diz que Cristo é também crucificado. O Senhor disse que ele seria, quando ele fosse mais velho, cingido então,
por outros e o levariam para um lugar onde ele não queria. Cumprindo também essa palavra, Pedro, com toda a sua convicção e perseverança, ele morreria então crucificado, mas não na posição normal de uma cruz, mas crucificado de cabeça para baixo. Vamos concluir então. O que nós podemos imitar o apóstolo Pedro? Bom, nós não vamos imitar o apóstolo Pedro na sua fraqueza, mas nós podemos tirar como exemplo a obra transformadora. Jesus Cristo não escolheu um homem perfeito, assim como não nos escolheu porque somos perfeitos. Jesus Cristo escolheu um homem simples, que era fiel, um homem que, na verdade, na presença de Cristo, recebeu uma gigantesca transformação numa das áreas que são mais difíceis, que é a área da personalidade, do temperamento. Então, olhando para isso, nós podemos dizer que ser imitador de Cristo é entregar, ser imitador de Pedro, como exemplo daquilo que é a obra de Cristo, é entregar a nossa vida nas mãos de Cristo para que da mesma forma ele amadureça a nossa personalidade, nos levando naquilo que somos voláteis, naquilo que somos inconstantes, naquilo que somos precipitados, naquilo que somos e temos fraqueza de perseverança, possamos então sermos pelo Espírito de Deus e pela Palavra de Deus transformados para nos tornarmos homens e mulheres como Petros, como um fragmento de rocha. Meus queridos, também nós podemos ver quando ele morre a perseverança dele. Senhor, ele na verdade foi perseverante. Ele não olhou para trás, ele não negou a Cristo. Ele foi ainda que tivesse uma situação desagradável no final da sua vida, ele perseverou e glorificou a Cristo morrendo morte de cruz. E quem sabe, se a tradição está correta, de cabeça para baixo. Então, olhando para o apóstolo Pedro, nós podemos ver e querer sermos transformados para que também através da nossa vida possa o Senhor fazer coisas extraordinárias. Ainda, quem sabe hoje, olhando para algumas coisas que erramos, quem sabe ele negou a Cristo, quem sabe nós deixamos de falar dele ou de testemunhar dele no lugar, olhando para tudo aquilo que ele passou, podemos sermos imitadores dele, dizendo: Senhor, termina a obra que tu estás fazendo na minha vida. Porque, na verdade, quem sabe naquele momento que Pedro negou a Cristo, ele pensou que estava desqualificado, que ele não tinha mais jeito. Mas, meus queridos, sendo imitadores de Cristo, sendo imitadores do apóstolo Pedro, podemos ver que teve também um momento que o Senhor quis confirmar a sua fé. Eu quero dizer que o Senhor, ainda que nós tenhamos fraquezas e limitações, aquilo que é o propósito, aquilo que é o chamado, aquilo que é a vocação, aquilo que Ele quer que nós venhamos a fazer para Ele, Ele com toda certeza está querendo nos encontrar para confirmar, consolar e, na verdade, impulsionar, direcionar a nossa serventia, o nosso propósito de vida, no sentido de poder fazer com que o nome dele seja glorificado nessa terra. Sejamos, pois, imitadores de Cristo, mas sejamos também imitadores daqueles homens e mulheres que serviram a Cristo com as suas vidas imperfeitas, mas dando um bom testemunho, permitindo então serem transformados e acabando a carreira de uma maneira que glorificaram o Senhor até o dia da sua morte. Que Deus te abençoe e amanhã estaremos aqui de novo, se o Senhor nos permitir. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe.